Oi pessoal, hoje eu compartilho com vocês um vídeo de um voo talvez não tão bonito, mas uma experiência que vale a pena mostrar porque traz muitos aprendizados para quem ainda está aprendendo a pilotar ou quem quer pilotar com mais segurança. Não que eu seja um exemplo disso, mas eu acho que os meus vídeos ajudam. Esse voo foi feito numa zona urbana, na Lapa, região central da cidade do Rio. E logo de cara uma questão interessante. Como eu estava no chão e cercado por prédios, não tinha jeito do Air 2S se conectar com mais de 8 satélites. Então o que eu fiz foi subir em linha reta, mantendo a visada do drone por 30 metros, e aguardei ele se conectar a pelo menos 12 satélites e a marcar o home point, o que acabou de acontecer. Mas eu preciso dizer que isso é uma coisa que só se deve fazer em situações extremas e quando se tem o drone à vista, uma boa experiência com voos e confiança no que se faz. A regra geral segue sendo só colocar o bichinho no ar com o home point devidamente marcado. Sem isso, uma das principais defesas contra imprevistos simplesmente deixa de existir. Em seguida, eu redefini o home point num local seguro e verifiquei a altura de um eventual RTH automático, que poderia ser super importante nesse voo. Eu fiz isso pedindo para o aplicativo marcar o home point no local exato que o drone estava naquele momento. Eu marquei meu home point entre as palmeiras e o teto do restaurante, porque a gente sabe que nem sempre o pouso automático é preciso. Então eu subi para não ficar tão limitado pelas construções, mas procurei manter a linha reta e a visada do drone, propositalmente para não perder a comunicação entre o rádio controle e o drone. Eu tinha consciência que nesse voo eu iria apenas para frente, para trás e acabou. Não daria para fazer um voo com mais liberdade porque a perda de sinal seria bem provável. Observem, o drone está a apenas 70 metros de distância do local de decolagem e o movimento mais livre é o vertical. Eu não queria avançar com velocidade porque não conhecia a área e qualquer descuido poderia fazer eu perder o sinal no meio dos prédios. Acabou que eu exagerei um pouco e acabei subindo mais do que deveria, mas nesse momento do voo a gente consegue ver os bairros do Flamengo, aqui no centro da tela, depois Botafogo, a Urca lá na frente com o Pão de Açúcar, e iniciando um giro à esquerda é possível enxergar a entrada da Baía da Guanabara, Niterói lá do outro lado, a Marina da Glória, antes do aterro do Flamengo, né? O aeroporto Santos Dumont, de lado para onde nós estamos agora, de modo que não havia risco de um avião vir para cá. Aqui o centro do Rio, com os arcos da Lapa mais ou menos no centro da tela agora. A ponte Rio-Niterói praticamente em toda a sua extensão, desde de Niterói até a zona norte do Rio. O aeroporto do Galeão lá no fundo, talvez nem dê para ver direito, e aqui toda a zona norte, terminando no Maracanã, Tijuca, e aqui a floresta da Tijuca com o Cristo Redentor encoberto por essas nuvens. Vocês podem perguntar como que eu sei tudo isso? Acho que poucos aqui sabem, mas eu morei no Rio por 8 anos, de 2006 a 2013. O drone fez uma rotação completa e eu passei a procurar o meu ponto de decolagem. Num lugar apertado como esse, a gente nunca pode perder a referência visual da origem do voo. Eu já me vi em apuros voando em locais que eu não conhecia bem e nos quais eu não sabia exatamente de onde eu tinha decolado. Nesse dia eu tinha adotado a piscina verde do hotel como ponto de referência, porque ela se destacava bem no cenário urbano.
Então eu voltei praticamente em linha reta e fui diminuindo a altura com bastante cuidado. Eu pensei em voltar e pousar, mas eu vi que tinha muita bateria ainda e comecei a pensar no que eu poderia fazer. Olhem, um zoom para mostrar onde eu estava, lá no cantinho. Eu escolhi esse local justamente por ser a área externa mais tranquila do hotel e sem circulação de pessoas. Acabou se mostrando uma boa escolha, ninguém veio conversar e acho que ninguém percebeu o drone voando. Observem que eu voo bem devagar, fazendo paradas e sempre dou uma olhadinha para baixo. São pequenos cuidados para garantir que não aconteça nenhum acidente. Às vezes a gente pensa que basta cuidar da altura dos prédios, mas às vezes tem antenas sobre esses prédios e essas antenas são super difíceis de serem vistas. Em seguida eu tentei voar para o lado oposto porque essa era a única direção na qual eu não perderia a visada do drone. Para isso eu tive que me deslocar um pouco, precisei sair daquele cantinho que eu estava antes. Nesse voo para o outro lado eu também não pude ir para longe, então eu subi um pouquinho para avistar as coisas um pouco mais do alto. Mas não teve muita graça porque a vista era praticamente a mesma, então de novo eu busquei a piscina com fundo verde, que era a minha referência visual, e voei até ela. Deslocamento horizontal pequeno, 60 metros no máximo. Foi então que eu percebi que ainda havia uma direção na qual seria possível voar sem perder a visada, que era de mais ou menos 30 graus em relação ao posicionamento do drone naquele momento. Então eu busquei referências a olho nu naquela direção e fiz a correspondência ao que eu via na tela do rádio controle. Depois eu redefini a altura do retorno automático e avancei o que era possível avançar com segurança, 320 metros. Mas eu já estava com 50% de bateria e num voo urbano seria mais responsável voltar com bastante bateria para o caso de algo dar errado e eu precisar dessa bateria. Então eu fiz a volta e voei de forma cuidadosa até a minha referência visual, que era a piscina do hotel. Eu coloquei o drone em modo Cine, que é o modo no qual ele se desloca de forma mais lenta e que eu sempre uso na hora de fazer a aproximação para pouso. Busquei um local seguro para pousar, bem perto do local onde eu marquei o home point. E vou descer o drone com a câmera virada para baixo, com toda a calma do mundo. Virei ele de costas para a posição em que eu estava e desci com cuidado. Observem ele perdendo a conexão com os satélites aos poucos, bem antes do pouso. Era isso, pessoal. Espero que eu compartilhar a experiência desse dia tenha sido útil para vocês. Eu espero vocês num próximo voo. Obrigado pela companhia e pela parceria de sempre. Tchau para vocês. Landing.